Bom, eu quero falar hoje um pouco sobre essa atmosfera que nós estamos entrando agora, né, de cura, de libertação, de um tempo de recomeço, né? Então, passamos pelo Purim. Então, nós sentimos sentimos muito a atmosfera do Purim, desse tempo todo que estivemos pregando sobre Esther, amém? Lemos o livro de Esther, pregamos sobre Esther, e aí nós... muitas pessoas, né, os intercessores, né, comentaram comigo que sentiram essa opressão que aconteceu com o povo de judeu. Porque, assim, com o povo judeu, nós somos espirituais, então nós sentimos as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, né? Nós somos seres espirituais, né? Somos dotados de corpo, alma e espírito. Então, nós sentimos, nós somos sensíveis a isso. E aí muitos intercessores tiveram, né, algum tipo de situação, de levante. Mas é bom, quando a gente já está sabendo da atmosfera, o que está acontecendo no mundo profético, a gente já sabe, já tem que ficar esperto, né, com relação às questões que vão surgir durante esse tempo. Então, tudo aquilo que aconteceu com Esther, Amã se levantando contra, querendo matar todo o povo judeu, e toda aquela maracutaia, as artimanhas todas que Satanás usou ali a vida de Amã, e de todas aquelas pessoas ali que eram contra o povo judeu, contra o rei também, fizeram uma emboscada contra o rei, todos aqueles caíram em nome de Jesus, amém? Então, da mesma maneira como todos caíram, nós cremos que todos os nossos inimigos cairão também, em nome de Jesus. Se não caiu ainda, vai cair, hein? Amém? Toma posse disso, dessa palavra. Se não caíram ainda os seus inimigos, aqueles que se levantaram contra você, que te difamaram, que caluniaram, que falaram mal de você, que inventaram histórias, que falaram coisas que não são, não é verdade. Então, todos vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Aí toma posse dessa palavra, viva a palavra de Deus verdadeiramente, amém? Do início até o final da palavra, você precisa tomar posse de tudo aquilo, todas as bênçãos que o Senhor Deus tem para você. Amém? Então, depois que passa, né, toda essa batalha, saímos vitoriosos, agora é tempo de começar tudo de novo, amém? Vamos começar novamente, então vamos começar um novo ciclo que começa, então você agora está livre dos seus inimigos, você pode, então, começar aqueles novos projetos, né, que você falou lá em janeiro, olha, vou fazer isso, aquilo, outro, e não fez nada ainda. Vou entrar na academia, vou fazer o regime, né, vou fazer a dieta. Não fez nada, então agora é tempo de você retomar tudo isso, amém? Porque os seus inimigos já estão derrotados, então você não tem mais desculpa agora de falar, olha, não posso por causa disso, daquilo, outro. Então, Deus, Ele quer que você saia do seu lugar comum, que você caminhe, que você conquiste grandes coisas, que você faça grandes coisas em nome de Jesus, a fim de que você viva a plenitude que Deus tem para você, plenitude de vida que Deus tem para você. Amém? Deus não quer que você tenha uma vida miserável, né? Porque a palavra diz que o Senhor, Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então, você não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa normal. Você é um rei nessa terra. Você é um sacerdote do Senhor nessa terra, que foi chamado, convocado para levar a luz de Jesus através de você. Amém? Quando você aceita Jesus, você recebe Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus que vem sobre a tua vida. Então, assim, é uma nova criatura, Deus faz tudo novo e Deus está te dando essa oportunidade de começar tudo novamente. Amém? Então, eu quero falar sobre restauração. Porque muitas pessoas aceitam a Jesus, mas elas continuam tendo uma vida não muito plena. Né? Porque Jesus ele veio para trazer vida em abundância, mas não significa que vai ser também uma vida sem problemas, sem barreiras, sem obstáculos. O que Jesus ele nos dá é a sabedoria de estar caminhando junto com Ele, essa comunhão que nós temos com Deus, através de Jesus, nós recebemos a orientação do Espírito Santo de Deus de como agir, como falar, como tomar decisões, todas as questões da sua vida, você pode perguntar para Deus, você pode consultar a Bíblia, você pode pedir ajuda para um dos líderes, um dos pastores, que nós vamos estar te ajudando a tomar decisões pautadas na Bíblia, para que você a sua questão possa caminhar, possa fluir, para que não dê errado os seus planos. Então, precisamos primeiramente consultar o Senhor.
Primeiramente, consultar a palavra e ver se aqueles planos estão de acordo com a palavra. Amém? Os seus planos estão de acordo com a palavra? Os seus projetos, aquilo que você planejou para esse ano, está de acordo com a palavra? Porque, de repente, você fez um plano que vai te afastar da presença de Deus. Fez um plano que você não vai conseguir vir aos cultos, não vai conseguir vir cultuar o Senhor. Você acha que Deus está nesse plano? Deus quer que você tenha comunhão com Ele, que você esteja cada vez mais próximo dEle. Amém? Ele não quer que você esteja longe, distante, que você esteja fazendo outras coisas que não seja estar na presença do Senhor. Amém? Por exemplo, nós tiramos a quarta-feira para estar aqui. Glória a Deus pela sua vida, que está aqui. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que separa esse tempo para estar aqui na casa do Pai, às quartas-feiras, na quarta profética, para vir receber a porção do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, que separa também os dias das reuniões, que separa o domingo para estar aqui cultuando o Senhor. Amém? Então, quando nós escolhemos estar com Deus em primeiro plano, Deus é primícia, Deus é o primeiro, Deus é tudo na minha vida. Quando nós escolhemos a Deus, é óbvio que Ele vai responder, é óbvio que Ele vai te ouvir. Se você escolhe caminhar com Ele, Ele vai caminhar com você, amém? Se você abrir seu coração e falar, Jesus vem morar no meu coração, vem morar na minha vida, Ele vai morar, amém? Só que às vezes a pessoa aceita Jesus e ela continua tendo algumas práticas do passado, práticas que são coisas contaminadas do passado, do velho homem, velhos hábitos, velhos costumes da velha criatura. Só que você aceitou Jesus e você passou a ser uma nova criatura, amém? É uma nova criatura, então tem que viver um novo de Deus, tem que desfrutar das bênçãos do Senhor, tem que estar vivendo conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Pai, e desfrutar. Se não está desfrutando, então vamos buscar o que está errado, o que é que está acontecendo. Senhor, me dá uma direção aqui, meu Deus. Tem alguma coisa errada acontecendo, mas aqui a minha vida não está fluindo nessa área. Então nós vamos falar sobre isso, sobre essa cura e essa libertação que só Jesus pode dar. Amém? Às vezes são coisas pequenas, são pequenos hábitos, que entraram na sua vida, que você aceitou Jesus, se converteu, mudou, teve uma mudança total de vida, deixou todas as coisas velhas atrás. Só que aí, de repente, você começou a se envolver com outras pessoas que têm esses hábitos antigos e começou a voltar a fazer as coisas que você fazia antes, quando você não conhecia Jesus, e aí a sua vida começa a desandar. Então, precisa despertar para isso e corrigir esses hábitos que estão errados, essas atitudes erradas que não estão de acordo com a palavra. Bom, eu quero ler com vocês agora Êxodo capítulo 3, versículo 8, que fala sobre a libertação, que Deus, Ele enviou seu Filho Jesus para nos libertar. Então aqui fala o texto de quando o povo saiu do Egito. Eles saíram como escravos. E aí Deus chegou para eles e levou uma palavra específica. Eu estou aqui, eu estou ouvindo vocês e eu quero tirar vocês dessa situação. E muitos não entenderam, muitos reclamaram quando eles estavam no meio do deserto, quando eles estavam saindo do Egito e estavam indo para a terra que mana leite e mel, a terra prometida, uma terra maravilhosa. Só que eles teriam todo esse percurso no deserto e eles teriam que, quando chegar lá em Canaã, eles teriam que lutar e destruir todos os inimigos, para eles poderem povoar a terra e não ficar nenhuma contaminação com as outras religiões idólatras que estavam ali habitando naquelas terras. Amém? Então tinha que fazer o que o Senhor Deus mandou. E muitos reclamaram, muitos não quiseram fazer o que Deus estava mandando. E aconteceu um monte de coisa, mas vamos focar aqui em Êxodo 3:8, que fala que Deus libertou Israel do Egito, e foi nessa época, essa atmosfera que nós estamos vivendo agora. Nesse mês, novo mês bíblico que vai entrar, que é o mês de Nissan. Então, Deus, Ele... Vamos lá, Êxodo 3:8. Estamos sem retorno ali.
Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? Então uma terra boa, uma terra grande, uma terra ampla, boa, que mana leite e mel. Ou seja, tinha ali alimento em abundância. Não ia faltar alimento para eles ali, nessa terra de Canaã. Só que tinham todos esses inimigos, né? Mencionados aí no versículo. Tinha todos esses inimigos. Então, assim, Deus fala para você, meu amado, eu estou te levando para uma terra boa. Amém? Estou te tirando de onde você está, estou te levando para uma terra boa. Só que lá, para você chegar nessa terra boa, você tem que passar pelo meio do deserto, você tem que chegar lá nessa terra que mana leite e mel, que tem tudo em abundância, que tem fartura, que tem paz, amor, alegria, prosperidade, felicidade, tudo maravilhoso lá. Só que tem os inimigos que você precisa chegar lá e lutar e guerrear, tirar aqueles poceiros que estão lá. Amém? Então Deus fala isso para você, meu querido. Você não pode chegar agora onde Deus está te enviando, para esse novo que você está entrando, nesse novo lugar, nessa nova fase, nesse novo ciclo. Não pode chegar da mesma maneira como você estava antes. Você lutou, você guerreou, agora você recebeu uma porção sobrenatural do Senhor para a sua vida e você vai continuar caminhando rumo a essa terra prometida, rumo a essa liberdade, essa libertação. Você não pode ficar preso às coisas do passado. Você não pode ficar preso querendo voltar para o Egito, porque lá era bom, lá tinha carne, lá tinha codorniz, lá tinha um monte de coisa lá, então eu quero voltar para o Egito. Meu amado, não é isso que Deus tem para você. Amém? Deus não quer que você volte lá para o passado. De repente você estava num emprego que você ganhava lá horrores, um salário excelente, mas tinha muita corrupção lá naquele lugar, tinha muita coisa errada, e você ficava incomodado com as coisas erradas, mas e aí você tomou a decisão e saiu daquele emprego e está indo para algo que o Senhor Deus te prometeu, algo nessa terra nova que mana leite e mel, mas você está com medo, porque você está pensando, mas o salário era melhor lá quando eu estava lá no Egito. Não é isso que Deus está falando para você, queridos. Ele não está falando que para você voltar lá para o Egito, onde tinha aquelas práticas pecaminosas, aquelas pessoas todas envolvidas com pecados e coisas ocultas e ocultismo. Deus não quer isso para você, querido. Deus quer te levar para um lugar novo e é muito melhor esse lugar. E o salário é muito melhor do que aquele lugar lá que você saiu. Amém? Amém? O salário é bem melhor. Então, assim, não tenha medo de entrar no novo que Deus está preparando. Deus, Ele está com você, Ele vai te conduzir. O caminho que você vai andar. Você precisa ficar o quê? Alerta, esperto, ouvindo a voz, discernindo a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, havia uma opressão sobre o povo do Egito. Eles estavam ali há muitos anos já presos ali como escravos no Egito, e eles precisavam sair daquele lugar, eles precisavam viver, porque é o povo escolhido de Deus. Então Deus fala para você, meu amado, você precisa viver, você precisa sair desse cativeiro, amém? Deus já te deu a orientação, Deus já te deu a direção, então saia desse cativeiro, saia desse lugar de pecado, saia desse lugar de tristeza, saia desse lugar onde você ficou preso nos traumas, nos medos, nas limitações, saia desse lugar para o lugar novo que Deus está te enviando, amém? Glória a Deus. Então o povo estava ali opresso, e eles estavam clamando ao Senhor, eles oravam, eles buscavam, e muita coisa acontecendo. Depois Deus levantou Moisés foi lá, falou com o faraó, queria tirar o povo de lá do Egito, mas o faraó, Deus endureceu o coração do faraó. Então assim, às vezes Deus endurece o coração das pessoas que estão ao teu redor, para que você possa perseverar e confiar nele, amém? Confiar e crer que Ele é o Deus do impossível, que Ele vai fazer todas as coisas, amém? Ele está no controle. Talvez não aconteça agora, mas vai demorar um pouquinho aí, um tempinho, e você precisa entender o tempo de Deus. Não chegou o tempo de Deus ainda, então por isso que você não entrou ainda nessa terra, mas você precisa estar preparado, amém? Então os traumas do passado, o que foi lançado sobre a sua vida, palavras negativas, palavras de maldição, pessoas que feriram você emocionalmente com palavras, essas questões todas precisam ser curadas do seu coração para você poder viver o novo de Deus, amém? Glória a Deus. Então lá em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8,
Diz assim: disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Amém, queridos? Aleluia. Então, Deus, ele viu o sofrimento do povo, ele ouviu o sofrimento e a reclamação, e ele viu a oração do povo. Amém? A reclamação veio depois. Ele ouviu a oração do povo e aí ele desceu para tirar o povo dele daquele lugar de prisão, aquele lugar ali de escravidão. Então Deus, ele fala para você, meu amado, você precisa sair desse lugar de escravidão. A sua mente, os seus pensamentos precisam ser renovados. Você não pode ficar pensando como pensa o velho homem, como pensam aqueles que são escravos, aqueles que estão presos. Amém? Você não pode ter esse tipo de pensamento pequeno, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, porque Deus, ele está com você, meu amado. Ele está com você, e o nosso Deus é o Deus impossível. Então ele vai abrir as portas para você passar, mas você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir e viver aquilo que Deus fala na palavra dele. Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus, ele pode transformar todas as coisas. Eu creio que ele está transformando, ele está agindo em seu favor. Amém? Glória a Deus. Então, antes de trazer a libertação, Deus primeiro ele vê a sua dor. Ele ouve o seu clamor. Quando você clama, quando você chora, quando você fala com Deus, braveja, fala: Senhor, até quando vou viver nessa situação? Senhor, até quando eu vou viver desse jeito? Me tira dessa situação, me tira desse lugar, me tira dessa prisão espiritual. Deus ouve a sua oração e Deus ouve o seu clamor. E assim como ele ouviu o povo dele lá no Egito, ele está ouvindo a sua oração, amado. Amém? Ele está vendo o seu choro, as suas lágrimas, tudo que você tem falado, lançado sobre ele, ele tem visto isso. Pode ser que você não sinta, mas é para continuar orando, é para continuar com ele, porque só ele que vai te dar solução e resposta. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele ouve o clamor, ele ouve o seu clamor, e ele desce para intervir e para te resgatar. Amém? Ele vem para te resgatar, para te tirar dessa situação, para te tirar desse lugar, para te tirar dessa prisão, tirar desse lugar que você foi colocado, talvez por outras pessoas, por outras situações, por palavras pesadas que lançaram sobre você. Esse lugar não é um lugar para você ficar, meu amado. Você precisa sair e tomar posse daquilo que Deus diz a seu respeito. Como filho e filhas de Deus, como reis e sacerdotes dessa terra. Amém? Tem que se portar como um rei e sacerdote. Então, quando alguém fala, né? Você vai vir na tarde de mulheres? Eu não sei se eu venho na tarde de mulheres. Porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não é a maneira correta de pensar, amada. A maneira correta é pensar que Deus vai prover. Se você não tem como, você não tem o valor da inscrição, mas Deus vai prover em nome de Jesus. Eu vou já providenciar, já vou falar com a pastora Marinês aqui. Olha, eu quero muito vir, mas eu estou com a seguinte questão assim, blá, 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 e vai dar tudo certo, e você vai vir, e você vai participar, e você vai receber da porção de Deus para a tua vida, e vai aumentar a sua fé. Amém? Então, assim, é diferente quando você já começa a se movimentar. Você vê que não dá, que não tem possibilidade humana de você estar aqui, ou então porque você tem que trabalhar bem no dia do evento e você está escalada, você tem que trabalhar. Mas Deus pode mudar lá o coração do seu patrão, Deus pode transformar toda a situação, Deus pode moldar tudo de uma maneira assim, sobrenatural, e depois, quando você receber essa bênção, aí você tem que dar o crédito ao Senhor, hein? Amém? Tem que falar, graças a Deus. Deus tocou o coração lá do meu patrão e eu consegui uma folga bem no dia da tarde das mulheres aqui, eu vou participar. Amém? Então tem que agir com fé, não adianta você ficar sentadinha com medo, quieta, chorando, porque não vai acontecer nada. Você tem que agir com fé. Glória a Deus.
Muitas pessoas vivem debaixo de opressão, de enfermidade emocional e enfermidade espiritual, mas Deus, ele não ignora a sua dor, Ele está vendo a sua dor e Ele está agindo para te curar, amém? Deus está agindo para curar a sua igreja, aleluia. Então, muitas pessoas vivem debaixo dessa opressão, de enfermidades emocionais, de sempre achar que ele não é nada, eu não sou nada, ninguém gosta de mim, eu não consigo nada, eu sou burro mesmo, eu não vou conseguir esse emprego, eu não vou conseguir casar com essa pessoa que eu tanto quero, tal, né? Se fosse pensar assim, eu não teria me casado com o pastor Marcelo. Você fala assim, eu sou muito feia mesmo, eu não vou casar. Não. Eu orei, eu jejuei, eu busquei o Senhor, porque eu sabia que só Deus podia mudar o coração dele. Amém. Só Deus pode mudar o coração. Você, mulher, que está orando pelo seu marido, que não se converteu ainda. Só Deus pode mudar o coração do seu marido. E marido também, vice-versa. Marido, só Deus pode mudar o coração da sua esposa. Amém? Porque quando a gente casa com a pessoa, a gente fala assim, ele tem uns defeitinhos assim, assim e tal, né? Mas tudo bem, dá para conviver, dá para levar. Aí depois os anos vão passando e você vai vendo defeito, né? Você que é casado, vai vendo um defeito, né, do seu cônjuge e tal, e aquela coisa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí quando o casal não está firmado em Jesus, aí chega um momento que explode. Não quero mais saber. Não quero mais ficar casado com essa pessoa, porque isso. E põe um monte de defeito. Mas quando você estava namorando lá, você não viu os defeitos? As pessoas não mudam, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar, né? Se tem alguma coisinha aí que você está vendo, aí você está namorando, está vendo alguma coisinha aí, saiba que vai ser assim. Né? Casados. Os casados estão confirmando, estão falando que é. Então, você tem que aprender a amar a pessoa do jeito que ela é, com os defeitos e com as qualidades. Amém? Então, foca nas qualidades, não olha para os defeitos, tá? Mas mesmo que você tiver com 25 anos de casamento, 26 anos, né, igual eu e o pastor, 26 anos, você não olha para os defeitos, olha para as qualidades. Aí o casamento vai que vai. Amém? Então, queridos, é isso aí. Então, as pessoas ficam presas nas enfermidades emocionais, aí ficam tristes, ficam depressivos, fica isso, fica aquilo outro, porque eu quero, que eu não sei o quê, ninguém me ouve, ninguém me fala, ninguém me ajuda, ninguém me cumprimenta, tá. Para com isso, irmão. Levanta aí, você vai cumprimentar os outros irmãos, amém? Fica ali na porta cumprimentando todo mundo. Amém? Amém? Porque às vezes os irmãos chegam... Quem está escalado em alguma área, ele chega e já vai começar a trabalhar na sua área e não consegue, de repente, cumprimentar todo mundo. A gente não consegue, às vezes, cumprimentar todo mundo, né? A gente tem que tirar um dia e falar, não, hoje eu vou ficar lá na porta, hoje eu vou falar com os visitantes, hoje eu vou fazer tal coisa. Porque a gente não consegue, são muitas coisas acontecendo, amém? Então, para com essa frescura, amados. Não tem essa coisa de, o fulano olhou feio, o fulano falou mal, isso e aquilo. Para com isso. Muda a sua maneira de pensar. Amém? Se tiver alguém reclamando, resmungando, vai lá e fala, meu amado, para com isso, ajuda o seu irmão, ajuda ele a sair daquele pensamento pequeno de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, ajuda o seu irmão, não vai lá e junta na rodinha lá e ficar falando, isso mesmo, vai lá, vai falar isso mesmo. Às vezes eu vejo alguém falando assim, aí eu vejo falando, né, assim, falei, está falando mal de alguém ali, aquela rodinha ali, deixa eu passar longe, não quero nem passar perto, não quero nem ver. Então, assim, alguém lá né? Passa de longe. Então, se você for obrigado a passar por ali, você vai lá e já fala assim, vamos parar com essa conversa furada aí, vamos pensar aquilo que Deus pensa de nós, né? Vamos pensar aquilo que Deus pensa? Então, traz o seu pensamento para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A cura e a libertação, ela começam com a palavra e com o sangue. Lá em João 8... capítulo 8, versículo 30 e 32, diz assim, tenho dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Você está
com dificuldade de discernir o que é certo, o que é errado, tá? Dificuldade de discernir o que é verdade, o que não é verdade, o que é mentira, o que é enganação, você precisa ser discípulo de Jesus. Olha só, né? Diz versículo 31, né? Se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, nós precisamos ser discípulos de Jesus, estar com a palavra, meditando na palavra dia e noite, aprendendo a palavra, estudando a palavra, fazendo curso, lendo livros, lendo a Bíblia. Amém? Fazendo tudo o que é possível para aprender a palavra, para que nós possamos saber, conhecer a Jesus através da palavra dele. Amém? E aí, conhecendo a Jesus, nós conheceremos a verdade, porque Jesus é verdade, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade e ele é a vida. Amém? Então, através de Jesus, a verdade de Jesus, você vai conseguir ter esse discernimento do que é verdade, e essa verdade vai te libertar. Amém? Está preso? Precisa então ler a palavra. A verdade contida na palavra de Deus vai te libertar. Amém? Ontem eu tive uma aula, uma reunião online com os intercessores, e nós estávamos estudando um livro sobre batalha espiritual, né? Claro. E aí, foi uma aula bem pesada mesmo, né? Sobre situações, como que o inimigo ele prende as pessoas, ele amarra as pessoas, ele engana as pessoas, porque as pessoas dão brechas, e aí ele vai e entra para destruir, para matar, para destruir mesmo, para acabar com a pessoa. E aí nós lemos ali, nós oramos, repreendemos, fizemos uma oração no final de renúncia, mas assim, o inimigo ele não se brinca com o inimigo. Ele não é um bonzinho, ai, que bonzinho. Né? Não existe demônio bonzinho, não existe bruxa boazinha, não existe esses personagens, todos que têm comprometimento com as trevas. Eles são todos possuídos por entidades malignas. Né? A palavra é clara quando fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, por que vai achar bruxa bonita? Bruxinha, desenho de bruxinha, desenho de gnomo, de duende, essas coisas, gente. Isso daí é tudo cheio de representação, são representações malignas, e quando nós damos abertura para essas imagens, essas entidades, os demônios vêm com tudo. Então, por favor, queridos, feche a sua vida. Né? Não se abra para assistir esse tipo de coisa, filme de terror, filme de vampiro, filme de Drácula, porque todos esses filmes eles fazem invocação, invocam espíritos malignos, invocam Satanás, fazem pactos com o diabo para o filme fazer sucesso. Então, se você vai lá no cinema, você fica todo assim, morrendo de medo, é porque está cheio de demônio ali naquela sala. E você está com seus olhos arregalados, ou vendo ali aquela tela, recebendo tudo que eles estão lançando sobre a tua vida. Então, isso precisa ser quebrado em nome de Jesus, amém? Todo tipo de perversão sexual, todo tipo de contaminação, pornografia, coisas que a pessoa vê também, isso são abertura para os demônios. Os demônios entram para destruir. Adultério, pornografia e muitas outras coisas. Então, meus queridos, a primeira coisa é, então, conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos ser livres. Amém? Porque a palavra fala tudo aquilo que a gente pode fazer e o que não pode fazer. Tem os mandamentos todos que a gente precisa obedecer. Se nós não obedecemos os mandamentos, nós estamos, então, em desacordo com a palavra, não estamos de acordo com a verdade e não estamos com Jesus. Então, como é que você quer ser abençoado se você não está agindo de acordo com a palavra? Amém? O fato de você olhar para a mulher do vizinho já está pecando. O fato de você murmurar, de você reclamar, já faz com que você fique andando lá 40 anos no deserto, meu querido. Deus ele fez um plano para o povo sair do Egito e para a terra prometida, que duraria mais ou menos uns 40 dias. Demorou 40 anos. Então, não fique murmurando, não fique reclamando, não fique pelos corredores da igreja, não fique no banheiro da igreja. O banheiro da igreja é misericórdia, gente. Agora, ó, Senhor, tem misericórdia. O banheiro da igreja é para usar e fazer as suas necessidades. Não é para você ir lá e ficar conversando e fazendo coisa errada. Amém? Porque quando a gente desce para orar lá, Deus às vezes fala, né, nos alerta, olha para você orar lá no banheiro. Misericórdia. Está cheio de demônio. Por quê? Porque foram lá, falaram, reclamaram, murmuraram, fizeram não sei lá o quê, não sei o que viram no celular, não sei o que fizeram. Mas aí eu sei que a gente precisa ir lá e limpar tudo. A gente limpa tudo espiritualmente falando. Limpa toda a igreja, limpa todas as salas, limpa os corredores, limpa atrás da igreja, limpa dentro do banheiro. Tudo, espiritualmente falando, amém? Agora, a sua vida, como que está?
Está limpinha? Está bonitinha? Está sem pecado nenhum? Se tem pecado escondido, se tem coisa enrustida, precisa confessar para que você possa ter essa vida em abundância. Porque se tem pecado enrustido, você não está vivendo, não está sendo verdadeiro com você mesmo, não está sendo verdadeiro com o Senhor, então você não tem essa verdade e a verdade não vai te libertar coisa nenhuma, porque você está preso na mentira. Entende? Então, assim, vamos despertar e ser cristãos verdadeiros e viver a palavra verdadeiramente. Glória a Deus. O sangue de Jesus, ele nos traz livramento. Também, o sangue do Cordeiro nos traz livramento. Então, quando nós oramos, nós falamos, né, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, nós repreendemos o inimigo, repreendemos todas as obras das trevas, e o capeta sai correndo, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Lá em Êxodo 12... versículo 7, diz assim: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigais superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. E o sangue, versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, Deus ele deu uma orientação ao povo, quando passou o anjo da morte, matando lá todo mundo, lá os primogênitos, né, lá no Egito. Tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque quando o anjo passasse ali, ele não ia entrar naquela casa, porque estava coberta com o sangue de Jesus. Amém? Então, quando nós nos cobrimos com o sangue de Jesus, nós oramos, repreendemos, denunciamos Satanás e todos os seus demônios, e nós precisamos antes nos cobrir com o sangue de Jesus, nos revestir da armadura de Deus, estar protegidos, porque aí o inimigo não vem, não tem como te tocar. Amém? A vida está reta, está tudo certinho na sua vida, o inimigo não vai te tocar. Agora, se tem brecha, se tem erro, se tem pecado, se tem coisa que está em desacordo com a Bíblia, aí você tem que ficar esperto, porque o inimigo pode entrar e destruir a sua vida. Glória a Deus. Então, o sangue de Jesus ele tem poder de cancelar acusações, quebrar julgos e abrir caminhos para que você tenha uma vida plena, na igreja do pleno louvor. Junto com as mulheres plenas, com as 25 mais plenas, tudo pleno. Glória a Deus. Aleluia. Família plena, isso aí, família plena, que a sua família seja plena. Aleluia. Bom, vamos lá, já indo para os finalmente aqui. A jornada para a Terra Prometida, ela exige posicionamento. Amém? Então, você está caminhando rumo à Terra Prometida. Saiu do Egito, do lugar de escravidão. Aceitou Jesus, tomou uma decisão na sua vida, a melhor decisão da sua vida, de sair do pecado, do Egito, da prisão, sair do lugar de prisioneiro, ali de escravo, para a Terra Prometida, um lugar que Deus preparou para você. Amém? Você está caminhando para esse lugar. Só que essa caminhada, essa jornada, ela exige um posicionamento da sua parte. Amém? Nós precisamos nos posicionar para que a gente possa entrar. Se a gente não se posicionar, não tiver essas atitudes corretas e pautadas na Bíblia, nós não vamos entrar na Terra Prometida. Amém? Eu quero entrar na Terra Prometida, eu estou caminhando, estou indo. Amém? Então, assim, se Deus mostra alguma coisa que está errado, vamos lá, vamos corrigir, vamos consertar, vamos orar, vamos nos arrepender, vamos nos ajoelhar, vamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas. Êxodo 14:14 fala assim: o Senhor lutará por vocês, então tão somente acalme-se. Amém? Deus fala para você hoje, meu querido e minha querida, acalme-se. Amém? Porque Deus, Ele está com você, Ele está lutando por você, Ele está guerreando por você, porque você é o filho amado do Senhor. Amém? Então, muitos querem ser libertos, mas têm medo de dar um passo de fé. Muitos têm medo. Então, quando Deus abriu o Mar Vermelho, Israel teve que andar em meio às águas. E a cura e a libertação exige que nós movamos. Amém? Então, imagina o povo todo saiu do Egito, com promessa. Deus ouviu. Aleluia! Vamos sair do Egito, glória a Deus. Aí, caminhando, chega na frente do mar. E aí, como é que vai ser agora? Como é que nós vamos passar aqui esse mar? Confiaram do Senhor e o Senhor abriu o mar. Imagina quem era lá o primeiro da fila, os primeiros que estavam ali, né, para passar ali no mar aberto. Será que foi? Será que eles foram corajosos ou tiveram medo? Eu acho que tiveram medo.
E se eu vou pisar aqui, né? Abriu lá, vou pisar. E se a água vier me cobrir? Eles devem ter passado ali, assim, ó, com muita rapidez, com medo ali, com temor e tremor, né? E tremor também, passando ali para chegar do outro lado, porque eles tinham uma promessa. Amém? Então, você tem uma promessa, meu amado. Você tem uma promessa, Deus tem uma promessa de vida e abundância para você, de um futuro próspero, de um futuro abençoado, de uma família abençoada, filhos abençoados. Então, quando você entende essa verdade, você começa a viver isso, você começa a ter a sua cabeça, os seus pensamentos começam a ser renovados. Então, tem que renovar os seus pensamentos todos os dias. Não volta ao passado. Se você está voltando todo dia com seus pensamentos lá para trás, lá para o Egito, lá para o velho homem, então você precisa ter mais Bíblia na sua vida, mais palavra de Deus na sua vida, ouvir mais a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, fazer os cursos. Nós temos escola bíblica aqui aos domingos, nós temos os cursos da nossa plataforma, os cursos online para você aprender a Bíblia. Né? Você vai falar, eu não consigo vir de domingo. Então faz o curso pela plataforma. Mas é que eu, isso, aquilo, outro. Meu amado, para de arrumar desculpa e vai aprender a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de estudar. Assim, um dos primeiros cursos que eu fiz foi o curso de teologia. Porque eu queria aprender, eu falei assim, eu não quero ser pastora, nada disso. Eu quero aprender a palavra de Deus, a Bíblia, porque eu preciso saber falar de Jesus. Quando as pessoas perguntam para mim, quem é Jesus? Por que você segue Jesus? Né? Por que você é cristão? O que acontece na sua vida e tal? Fui fazer o curso para aprender isso. Amém? E depois disso vieram outros, muitos cursos que eu já fiz, da igreja, da plataforma, tudo quanto é curso eu já fiz. E continuo fazendo porque a gente não pode atrofiar, você não pode ficar parado. Se você não usa alguma parte do seu corpo, essa parte atrofia. Se você quebra seu braço, fica engessado lá um tempão. Quando tira o gesso, seu braço está duro. Você precisa fazer o quê? Uma fisioterapia. Amém? Então, se você fica muito tempo parado, se você não lê a Bíblia, você vai atrofiar. E você vai ficar... O que na tua cabeça? O que vai ter dentro da sua cabeça? Vai ter aquelas coisas que você ouve. Você ouve o que lá fora? Que programas você assiste? Qual noticiário que você vê? São coisas que edificam ou são coisas que te contaminam e te levam para longe de Deus? Te aproxima de Deus ou te leva para longe? Você pode estar conectado com o mundo? Sim, devemos estar, porque nós estamos vivendo nesse mundo, nós trabalhamos nesse mundo, estudamos no mundo, nossos filhos estudam nesse mundo, então a gente precisa estar conectado com o mundo, saber o que está acontecendo lá fora, saber as notícias e tudo mais. Mas você não precisa se contaminar com as coisas do mundo, com aquilo que é sujo, com aquilo que é pecado, com aquilo que é podre, com o palavreado do mundo, com as palavras do mundo, com os palavrões do mundo. Se você anda com pessoas que falam palavrão, isso vai acabar se tornando normal para você, mas isso não é normal para Deus. A nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Não deve sair nenhum palavrão da sua boca, meu amado. Nada, nenhuma sujeira. A partir do momento que você toma uma decisão de seguir a Jesus, você precisa ser semelhante a Jesus. Se você não for semelhante a Jesus, a sua vida vai ficar igual. Não vai ter mudança, não vai ter crescimento. Você não vai conseguir sair do lugar, você vai ficar lá parado, estacionado. E Deus não quer isso. A nossa vida... ela precisa se movimentar, a sua vida precisa se movimentar, o seu ministério precisa se movimentar, a sua casa, a sua família, vocês precisam se movimentar, vocês precisam crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, vocês precisam crescer, porque Jesus está voltando, e aí tem muitas pessoas que não ouviram ainda falar de Jesus. Os nossos filhos estão nesse mundo, nossos filhos, nossos netos estão nesse mundo, e eles precisam aprender a ter comunhão com Jesus e conhecer esse Jesus que faz milagres, o Jesus que muda, o Jesus que salva, que cura, que batiza, que renova, que restaura, que traz alegria. Os nossos filhos precisam ter essas experiências. Você jovem, você precisa ter essas experiências com Deus, essas experiências com Jesus, de curas, de milagres, de renovo, de restauração.
experiências de falar com o Pai e Ele te responder, experiências de você estar lá na tua casa, no teu quarto, orando de madrugada, e você faz uma pergunta para Deus e Ele te responde. Você faz uma pergunta e você abre a palavra e Ele te responde através da palavra. Você precisa ter essas experiências, você jovem, você já não tão jovem, você velho, você idoso. Eu tenho experiências com o Senhor desde quando eu era menina, que eu falo com Deus. Porque eu tive o privilégio de ser criada num lar evangélico. Os meus pais já eram evangélicos, já me apresentaram numa igreja evangélica. Eu fui apresentada, não fui batizada em igreja católica, eu fui apresentada ao Senhor. Então eu fui consagrada ao Senhor quando eu era bebê, e aí cresci na igreja, na palavra, nos louvores, e envolvida totalmente. Quando eu cheguei na minha idade de adolescência, eu não me envolvi com as coisas do mundo. Eu fui para a faculdade, eu não me envolvi com as coisas do mundo na faculdade. Eu não me envolvi com nada, porque eu sabia que eu era separada, eu sou separada para isso, para adorar o Senhor. E nos meus momentos de crise, nos meus momentos de choro, de desespero, quando eu estava chorando aos pés do Senhor, e perguntava: Senhor, mas por que acontece isso? É aqueles momentos, né, que você fica lá, me responde, me dá uma resposta, fala comigo e tal. E aí Deus falava assim: você é minha filha, e eu te fiz para me adorar. Aí eu falava: então tá bom. Aí eu ficava feliz, porque eu falava assim: então eu estou fazendo a coisa certa, aquilo que o Senhor Deus me chamou e me separou. Deus me chamou para ser uma adoradora, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não adorar somente com louvores e canções, mas adorar nas atitudes, adorar no dia a dia, adorar com tudo que eu faço, com as minhas palavras, com as minhas vestes. Tudo que eu faço, eu procuro fazer aquilo que honra a Deus. Então, que você possa ter essa experiência com Deus também, de adorar a Deus, e tudo que você fizer possa honrar o nome do Senhor, possa glorificar o nome do Senhor, e que as pessoas possam ver a diferença de você, da sua vida, para as outras pessoas que não têm Jesus. Que você faça diferença na sua casa, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus parentes, no meio das comemorações, nas festas familiares. Então, que você faça a diferença, que você leve Jesus, que você leve adoração, que você leve a alegria de Jesus para as pessoas que não conhecem a Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Então esse mês agora é um mês marcado por libertação, por renovo, por cura e pela manifestação do poder de Deus. Então eu profetizo na sua vida que você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor Deus. Amém? Que você vai ouvir a voz de Deus, que vai sentir o toque de Deus, você vai sentir o perfume de Cristo, que você vai andar com Jesus, que você vai começar a falar com Jesus na rua, em todos os lugares, porque eu faço isso, eu falo com Jesus em todos os lugares, em todo momento, eu estou falando com Ele, eu acordo já falando com Jesus, e ninguém precisa saber disso, é algo que você vai ter, você e Deus, é você e Deus, não é você e seu amigo, você e seu colega, você e alguém, não, é você e Deus, você precisa ter experiências com Deus. Amém? Porque as experiências que eu tenho com Deus, muitas delas foram eu e Deus, e eu, e Deus, e eu, e Deus. Amém? Não foram com outras pessoas. Tem coisas que aconteceram comigo, que Deus falou comigo, que nem o pastor sabe. Porque são coisas inexplicáveis que não dá para você explicar, mas você sente a presença de Deus, você sente a transformação de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês agora. Glória a Deus, que haja um despertar na sua vida, que haja um destravar na sua vida, que as coisas que estão presas, as coisas que estão paralisadas, que estão ocultas, que elas sejam quebradas em nome de Jesus. Que haja um destravar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a visualizar as coisas sendo destravadas, os caminhos sendo abertos, você conseguindo passar, sair desse lugar de prisão, sair do Egito da sua vida. Qual é o seu Egito? Qual é a prisão? O que é que te aprisiona? Aquilo que não deixa você viver o sobrenatural de Deus. Começa a visualizar você saindo deste lugar e fala assim: eu estou saindo. Começa a falar
para você mesmo. Diga: eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo deste lugar, eu estou saindo dos vícios, eu estou saindo das drogas, eu estou saindo da bebida, eu estou saindo da pornografia, eu estou saindo da mentira, eu estou saindo da murmuração, estou saindo da preguiça. Começa a falar aquilo que você precisa, aquilo que te incomoda, que te prende, que te impede de seguir ao Senhor. Começa a falar com Deus: eu estou saindo agora, eu estou saindo de toda frieza, de toda incredulidade, eu saio desse lugar agora, e eu entro no lugar sobrenatural de Deus, o lugar que Deus preparou para mim, e eu entro nesse lugar novo, nessa casa nova, nesse lar novo que Deus prepara para você. Saia dessa prisão, saia dessas gaiolas, desses lugares onde você entrou, você nem sabe como que você começou, mas um dia você entrou nesse lugar e você achou legal, e aí você voltou outras vezes, outras, e isso acabou te prendendo, e hoje você se sente culpado, você não se sente merecedor da graça de Deus, mas o Senhor Deus, Ele fala para você: meu amado, saia desse lugar agora, a decisão é somente tua, saia desse lugar, saia dessa posição, saia dessa prisão, em nome de Jesus, saia dessa prisão. Então vai falando: eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo dessa prisão, eu estou saindo desse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E começa a falar com o Senhor agora, começa agora declarar as coisas que você fez no passado. Se você quiser sair de perto da pessoa que está aí, se quiser ficar um pouco mais afastado, para você poder declarar ao Senhor as questões todas, os pecados, as maldições, as coisas que você ouviu quando você era criança, palavras negativas, palavras pesadas. Saia debaixo dessas palavras, fala: em nome de Jesus, eu saio dessas palavras, eu quebro essas palavras negativas sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Eu saio debaixo desse trauma, eu saio debaixo dessa prisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai saindo. Saia debaixo dessas palavras que foram lançadas sobre a tua vida, palavras que te paralisam, te deixam preso. Em nome de Jesus, que você ande, que haja movimento no mundo espiritual, que você saia dessa condição, dessa pequenez de achar que não dá certo, de achar que você não consegue, de achar que você é menor, que você é inferior às outras pessoas. Você não é inferior às outras pessoas, você pode, você consegue caminhar, andar rumo em direção à terra prometida que Deus tem para você, para sua família, para sua descendência. Em nome de Jesus, sai desse lugar agora. Diga assim: Senhor Jesus, levanta a sua mão bem alto e diga bem alto: Senhor Jesus, eu entrego a Ti tudo que me aprisiona. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo e rejeito na minha vida todo pecado que eu cometi. E eu recebo a cura, a libertação e a restauração que estão em Teu nome. Que toda corrente seja quebrada, que todo jugo seja removido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor Jesus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Aleluia. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo neste lugar. Deus está restaurando vidas, restaurando corações, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, restaurando e trazendo de volta tudo que foi perdido, tudo aquilo que Satanás levou. Deus está restaurando na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, eu abençoo o Teu povo agora, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, Deus. A obra que o Senhor começou a fazer hoje à noite, que o Senhor continue fazendo, Pai, durante todo esse ciclo de Nissan, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Quebra, Senhor, na vida dos Teus filhos toda a contaminação, Pai. Ensina-os a caminhar conectados contigo, Deus. E que eles vivam as Tuas promessas, Pai, rumo à terra prometida, Deus. Tira todo o embaraço dos pés deles, quebra todo o grilhão, para que eles possam caminhar e possam entrar na terra prometida. E que tudo aquilo que foi ministrado essa noite não seja roubado dos seus filhos, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Nós te louvamos, Deus.